Sansão não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado. Não viu, não percebeu. Foi perdendo o Espírito Santo e não percebeu. Aquele que foi consagrado desde o ventre para ser libertador de Israel, agora ele vai preso. Ele vai preso, olha só. Então os filisteus pegaram nele, vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. É um versículo só. Pegaram Sansão, furaram os olhos, amarraram com 2 cadeias de bronze e colocaram Sansão para rodar um moinho no cárcere. Esse é papel de mula. Rodar a pedra de mó para triturar grãos. Isso é papel de mula. Então eu poderia escrever aqui: aquele que nasceu com um propósito de Deus numa geração, para ser um instrumento de Deus na terra, para ser um libertador de uma nação inteira. Ele agora está cego, preso em cadeias de bronze. Nada prendia esse homem, e ele está fazendo o papel de mula. Isso é terrível. Você nasce com um propósito e o seu propósito termina desse jeito. Você nasce com um propósito para ser orgulho do Senhor na terra, nasce com um propósito para levar o nome de Deus onde você vai, e você termina preso na mão do inimigo. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível quando você escuta falar que o homem de Deus, que tinha tudo para estar prosperando no seu ministério, no seu chamado, está preso, está cativo. Ele não nasceu para ser cativo, ele nasceu para ser instrumento de Deus na geração onde ele foi nascido. Mas é pouco. Se você pensar mais, isso é pouco. Sabe por quê? Porque aquele que nasceu para ser um libertador que está preso, ele não liberta mais ninguém. Milhares e milhares e milhares de pessoas não vão mais experimentar a liberdade pela atitude dele. Milhares e milhares de pessoas não vão mais ouvir a verdade pela boca dele. Se ele for um pregador, ele vai pregar qualquer coisa, menos sobre pecado. Ele vai pregar sobre vitória, projetos, mas ele não vai mais falar de santificação. Ele não vai mais dizer que sem santidade ninguém verá Deus. Ele não vai mais exortar o povo a voltar para os caminhos do Senhor, porque ele está preso. E porque ele está preso, ele não tira mais ninguém do cativeiro. Mas isso é pouco ainda. Para Satanás isso é pouco. Escute o resto. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Espera aí, não foi Dalila? Não foi aquela prostituta bonita, cabelos negros compridos, coxas grossas, peitinho saliente, bundinha arrebitada? Não, foi o principado da Filistia, foi Dagom, foi o demônio maior daquela nação. A luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Principados, seres espirituais da maldade influenciam nações, influenciam pessoas, não entram dentro dos corpos. Dalila não falava como uma pessoa endemoniada, mas foi Dagom que conduziu todos os acontecimentos. E pela primeira vez, numa conferência pública, eu vou falar sobre principados para você. Existem hoje 4 principados que estão no governo do mundo espiritual. 4 seres espirituais de alta patente.
Um deles você conhece, já ouviu falar muito dele, Jezabel. E Jezabel não é uma mulher. Jezabel não é um espírito que faz as mulheres se comportarem em rebelião aos seus maridos, não. Jezabel é um espírito que quer calar a voz profética da igreja. Jezabel é um principado que incorporou Herodes para matar João Batista, para calar a voz profética de João Batista. Jezabel é o principado que influenciou Jezabel, a mulher de Acabe, para perseguir Elias, para calar a voz profética que se levanta e aponta o dedo e fala: assim diz o Senhor. Porque a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Então tem um principado que quer calar a voz profética da igreja, que não quer que a igreja fale a verdade, que não quer que os profetas se levantem e digam: assim diz o Senhor. E esse mesmo principado levanta falsos profetas que profetizam coisinhas gostosas para todo mundo. Eis que eu vejo a chave da casa na tua mão, eis que eu vejo o carro novo na tua presença, eis que dei um ungido para casar com você. Isso é do cão. Veja na Bíblia o que é uma voz profética. É para exortar o povo a voltar para os caminhos do Senhor. Existe um outro principado que governa sobre a terra atualmente, chama Mamon. O dinheiro passa a ser mais importante do que as vidas. O dinheiro passa a ser o foco. O dinheiro passa a ser o objetivo de vida das pessoas. Eles estão mais preocupados em construir patrimônios, em conquistar negócios, em ter, ao invés de prosperar e conhecer o Senhor, e buscar o entendimento do reino, e cuidar do reino de Deus e da sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas, Deus mesmo vai abençoar o povo. Mas quando o principado Mamon entra no governo, o dinheiro passa a ser o dono, e o povo passa a ser escravo dele. Ministérios que estão preocupados em construir templos faraônicos, mas não estão preocupados com vidas. Queridos, nós trabalhamos há quase 40 anos com cura e libertação. Todos os dias recebemos pessoas que buscam ajuda, e eu pergunto: você não tem uma igreja? Você não tem um pastor? Você foi procurar o seu pastor? Pastor, eu tenho há 4 meses tentando conversar com o meu pastor. Eu estou há 4 meses tentando um gabinete para abrir meu coração, mas ele não tem tempo para as ovelhas. Não tem tempo, pastor. Todos os dias eu escuto isso. Quando Jesus restou dentre os mortos, que ele aparece na beira do lago para os seus discípulos, que os discípulos estavam pescando, que ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses? Você me ama mais do que esses? Você me ama com amor diferente? Você me ama com amor maior? Tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Uma igreja que ama o Senhor cuida das ovelhas do Senhor. Cuida das ovelhas do Senhor. Me ama mais do que esses. Tem que amar o Senhor com amor maior do que o comum. Sabe qual é o símbolo do nosso ministério? Mãos e coração. Mãos, porque dá muito trabalho cuidar de gente, e coração, porque você precisa amar muito a pessoa que está caída, está no lodo, está no lixo. Porque para Deus uma pessoa é maior do que o seu erro. Deus não quer que ela fique no lugar do pecado. Deus não quer que ela fique na sarjeta. Deus quer restaurá-la. Ela precisa ser tratada.
O outro principado é Leviatã. Leviatã, ele produz duas coisas no meio da igreja: leviandade, trata as coisas do reino de Deus de uma forma irresponsável. A Bíblia fala que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tudo na vida dele tem melhor foco. As coisas do reino de Deus são as últimas, não são importantes. Ele não coloca como prioridade o reino de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Deus passa a ser alguém que ele busca na hora da necessidade. Eu louvo a Deus por esse ministério que tem o enfoque de trazer você para ter vida com Deus, para caminhar com Deus permanentemente. Não é só na conferência, não é só no evento, não é só no dia do sofrimento, é estar com Deus o tempo todo. Deus fala: não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Leviatã produz leviandade e produz soberba, líderes orgulhosos, líderes que se comportam como astros de televisão, acham que tem luz própria, mas não tem luz própria. Só tem uma estrela no Evangelho, é Jesus Cristo, o Senhor. Só. E o quarto principado é Dagon. Dagon está enchendo a igreja de promiscuidade, queridos. Dagon está colocando homens e mulheres de Deus viciados em pornografia no celular. Dagon está colocando homens de Deus em queda livre, porque não resistem à promiscuidade sexual. Dagon está fazendo famílias serem desestruturadas por causa de promiscuidade. Dagon foi quem derrotou o libertador de Israel. Não foi Dalila, foi Dagon. Vamos fazer uma festa para Dagon, porque ele nos entregou nas mãos o que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Sansão fazia um estrago no território do inimigo, porque mesmo que Sansão foi preso, porque ele não resistiu ao sexo promíscuo, porque mesmo que ele não liberta mais ninguém, não serve para nada mais, porque ele não resistiu às belas coxas de Dalila. E agora vai ter uma festa para Dagon. Vai ter uma festa para Dagon no templo de Dagon. Mandai vir Sansão. Trouxeram do cárcere que os divertia, fizeram entrar no templo. Querido, Sansão está cego do olho, porque seu olho foi perfurado, mas ele não está surdo. Sansão escutava aquele povo dizendo: glórias a Dagon, glórias a Dagon. Então os príncipes filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a Dagon. Do jeito que você reuniu aqui para louvar a Deus, aquele povo se reuniu para louvar o principado que venceu Sansão. Então aquele que nasceu para ser o libertador de Israel está preso. Ele está cativo, sim.
E ele não liberta mais ninguém? Sim. E sabe o que é pior? O pior mesmo é que ele nasceu por louvor da glória de Deus. E agora ele está a serviço do louvor da glória do diabo. Porque é Dagom que é glorificado. É Dagom que recebe louvores. É Dagom que recebe honras. Glórias a Dagom. Ele está cego, mas ele não está surdo. Eu creio que na memória de Sansão começou a passar como um filme. Ele pequenininho, e a mãe dele contando para ele. As crianças são iguais em todas as culturas. Meu filho, o teu nascimento foi anunciado por um anjo. Por um anjo. O anjo veio e falou comigo. Depois seu pai quis ouvir o anjo. O anjo voltou, falou com seu pai. E o menininho certo falava: mamãe, conta outra vez. E a mamãe contava outra vez. Eu sei que é assim, porque minhas crianças são assim. E a mamãe contava de novo. Foi um anjo, meu filho, foi um anjo que anunciou sua vinda. Do jeito que anunciou a vinda de Jesus, foi anunciada a vinda dele por um anjo, lembra? E a mãe dizia para ele: você nasceu para livrar o meu povo do cativeiro. Ele falava: como assim, mãe? E a mãe contava: olha, tem um libertador chamado Moisés, eu vou te contar a história dele. Ele foi o libertador do povo de Israel. E o menino dizia: conta de novo. Aí o menino cresce, o menino vence a primeira batalha, derrota 40 homens, chega em casa: mãe, eu consegui com as minhas mãos derrotar 40 homens. E a mãe deve ter dito: eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse. Você nasceu para ser um instrumento nas mãos de Deus, você é uma luva de Deus na terra. É por você e através do seu corpo que Deus está fazendo isso. E eu creio que naquele dia, no templo de Dagom, com aquele povo louvando Dagom, glórias a Dagom, glórias a Dagom, tudo isso veio à memória dele. Eu não nasci para glorificar um demônio. Eu nasci para dar honra ao meu Deus. Como isso aconteceu? Ele caiu em si. Cair em si, queridos, é arrepender-se. Cair em si é arrepender-se. E quando ele se arrepende, ele faz uma oração. Ele pede a Deus para o Espírito voltar para ele. Ninguém viu o Espírito nele. O Espírito é invisível. Viam as ações de força que ele tinha em decorrência do Espírito que estava nele. Mas o Espírito é invisível. Você olha para mim e não vê. E ele estava no meio do templo. Toda a Filistia estava naquele templo. Todo mundo foi ver o palhaço para se alegrarem. Toda a Filistia foi comemorar a vitória de Dagom e a derrota de Jeová, porque o Deus que ele apregoava era Jeová. Toda a Filistia louvava Dagom. E ele orou e ele pediu: Deus, me devolve o teu Espírito. Eu quero cumprir o que eu nasci para fazer. E o Espírito voltou. Ninguém viu. Ele pediu para o carcereiro colocá-lo entre duas colunas do templo. E ele sabia que as colunas sustentavam o templo todo. E ele sabia que naquele tempo os templos tinham lugares nos altos para as pessoas ficarem lá em cima também, balcões. E ele sabia que se ele derrubasse aquele templo, todos aqueles que estavam ali louvando a Dagom morreriam. Ele sabia que ele morreria também. Tanto sabia que o grito dele foi: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais o que matou com a sua morte
dos que o que matara na sua vida. Escute bem. Ele morreu. Ele cumpriu o que ele veio fazer, mas custou a própria vida dele. Quando Deus me deu essa palavra, hoje pela manhã, eu falei, meu Deus, o Senhor tem certeza que é isso? Ele disse, filha, vai e fala. Quem tem a minha palavra, fale a minha palavra, assim foi o meu chamado. E o Senhor quer dizer para você que não adianta você criar um jardim secreto se você estiver preso na promiscuidade. Não adianta, querido. Não adianta você criar um jardim secreto se você já não percebe mais, nem sente mais o agir do Espírito Santo no seu coração. O Senhor está te chamando de volta nessa noite. Escuta bem o que eu vou te dizer. Aqui tem gente que escutou dos seus pais. Você tem um chamado. Você nasceu para fazer a obra de Deus. Você tem um chamado, você tem uma grande unção, meu filho. No meio do caminho se perdeu. Aqui tem gente que recebeu revelações proféticas, palavras proféticas, de que faria grandes coisas nessa terra chamada Brasil. Mas você perdeu o foco. Perdeu o foco. O Senhor te chama de volta. Eu quero os levitas no altar. Escuta o que eu vou te dizer. Carta aos Efésios é um manual de guerra. Eu ensino libertação. Eu uso carta aos Efésios. É lá na carta aos Efésios que fala que a luta não é contra a carne e sangue. É lá na carta aos Efésios que fala de armas espirituais. É lá na carta aos Efésios que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É uma carta maravilhosa, é um povo que foi ensinado princípios de libertação. Mas, quando você vai para Apocalipse, sabe o que está escrito na carta à igreja de Éfeso, a mesma igreja da carta de Efésios? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Não adianta tanta coisa. Se você deixar o amor por Deus, você perde o temor de Deus. Por que você acha que um anjo caiu do céu? Por que você acha que Lúcifer foi expulso do céu? Podem tirar a cadeira para acomodar os meninos aqui. Por que você acha que Lúcifer caiu do céu? Ele era ungido de Deus. A unção não imunizou a queda, queridos. Sansão era ungido de Deus. A unção não é imunidade para que o homem não caia. O que imuniza o homem? Temor de Deus. E sabe quando o temor não é medo? Quando tem amor de Deus. É temor de ficar separado de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte é separação de Deus. Queridos, eu não quero que você fique com raiva de mim, mas eu preciso te dizer, é preciso que você se arrependa. Só o arrependimento é eficaz para cancelar pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o arrependimento, queridos, ele tem que ser tão escandaloso quanto o pecado. Ele tem que vir com dor no nosso coração. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que muitos
Ouvirão de Jesus quando disserem para ele: mas nós expulsávamos demônios em teu nome, nós pregávamos a palavra no teu nome, profetizávamos no teu nome. E a resposta dele será: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe quando que o jardim secreto será sobrenaturalmente forte e excelente? Quando você entrar nele em santidade. Quando você entrar nele não tendo nada do que se envergonhar. E quero dizer que Deus está te dando nessa noite uma oportunidade de voltar. Voltar ao início de tudo. Você começou bem. Se perdeu no meio do caminho. Você acha que pular, que gritar, é avivamento? Não é. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de vida. Se você for bem corajoso e quer voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, seja por que razão for, seja por orgulho, por vaidade, por dinheiro, por promiscuidade, você saiu do lugar que deveria ter permanecido, hoje é dia de voltar. E se você tiver a humildade de reconhecer que precisa voltar, queridos, você vai receber uma porção especial do Espírito nessa noite. Deus devolveu. A única coisa que precisou foi Sansão arrepender-se. Devolve-me o teu Espírito. Se você quer voltar ao início de tudo, enquanto esse grupo maravilhoso estiver ministrando esse louvor, vai ser difícil chamar você à frente, não tem lugar para isso. Mas pode vir à frente aqueles que quiserem. Fique em pé aqueles que não conseguem vir à frente. Fique de joelho aqueles que não conseguem vir à frente. Mas coloque-se diante de Deus em arrependimento, reconhecendo que precisa de conserto. Não tenha vergonha de expor-se publicamente. A palavra de Deus mostra que os humildes serão exaltados. Não se envergonhe de dizer: eu preciso disso. Essa palavra foi para mim. Deus falou comigo nessa noite. Volte para o primeiro amor, querido. Volte para o lugar da santificação. Volte para o lugar da adoração. Volte para o altar secreto no seu coração, não apenas na sala da tua casa. Não adianta construir um espaço na tua casa se no teu coração não tiver esse altar. Não adianta. Oh Deus, mova-se no nosso meio, Pai. Espírito Santo, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja restaurada é uma igreja forte, é uma igreja capaz de mudar uma nação. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
movimento de Deus nesta nação. Oramos pela nação brasileira. Sabe aonde vai começar? Em mim. É em mim que vai começar. Não é no governo, é em mim. É a partir de mim que vai haver a mudança dessa terra. O Senhor vai derramar o Espírito sobre toda a carne. À medida que você se humilha, se arrepende, vem dos altos céus a resposta. Vem o Espírito, vem Espírito, vem sobre o povo que está aqui em pé, confessando pecados, levantando-se, expondo-se diante do Senhor. Vem Espírito de Deus, vem como veio sobre Sansão. O Senhor dá uma segunda chance para quem perde a primeira, queridos. O Senhor tem um plano novo para quem deixou morrer o primeiro. O Senhor não desiste de nós. Quando Ele olha para nós, Ele vê mais do que um erro. Ele vê mais do que um pecado. Ele vê um filho formado à imagem e semelhança dEle. E Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você saia do chamado. Ele não quer que você deixe de lado aquela unção que você recebeu um dia. Ele quer renovar isso na sua vida. Ele quer te dar de novo. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.